Durante décadas, o mundo foi movido por um líquido viscoso e escuro que brotava das profundezas da Terra. O petróleo era o sangue que alimentava as artérias da economia global, decidindo o destino de nações e o curso da história. No entanto, o século XXI trouxe uma mudança silenciosa, porém radical. O sangue da nossa era não é mais líquido, ele é sólido, cristalino e infinitamente pequeno. O silício tornou-se o código fundamental da nossa existência. O novo petróleo, que não apenas move máquinas, mas processa a própria essência da inteligência humana. Vivemos em uma era onde a areia processada vale mais do que o ouro, e a capacidade de esculpir circuitos em escalas invisíveis a olho nu define quem liderará o próximo século da humanidade. Imagine por um momento que todos os circuitos integrados do planeta deixassem de funcionar simultaneamente. Em questão de segundos, a civilização moderna seria reduzida a um amontoado de metal inerte e plástico sem propósito. Os aviões perderiam a orientação no céu, os hospitais veriam seus sistemas de suporte à vida silenciarem, e as redes elétricas mergulhariam continentes inteiros na escuridão profunda. Não haveria comunicação, transporte ou finanças. A fragilidade da nossa dependência tecnológica é absoluta. Respiramos através de transistores microscópicos e, sem eles, o coração da sociedade contemporânea simplesmente pararia de bater. Essa vulnerabilidade não é apenas técnica, ela é profundamente geográfica e política, criando um sistema onde o bem-estar de bilhões depende da estabilidade de pouquíssimos pontos críticos no mapa mundial. No meio do Oceano Pacífico, uma pequena ilha tornou-se o epicentro dessa nova ordem mundial. Taiwan não é apenas um território em disputa, é o lar da TSMC, a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Ela não deve ser vista meramente como uma corporação, mas como o coração pulsante do planeta. Dentro de suas salas limpas, onde a pureza do ar é 10.000 vezes superior à de um centro cirúrgico, o futuro é impresso em fatias de silício. Se as fábricas da TSMC parassem hoje, a economia global entraria em um colapso sem precedentes, superando qualquer crise financeira ou pandemia que a humanidade já enfrentou. É aqui que a soberania das nações é decidida, não por exércitos tradicionais, mas pela capacidade quase mística de manipular a matéria em escalas atômicas. A geometria do poder atual é medida em nanômetros. Para o cidadão comum, um nanômetro é uma medida abstrata, mas para os arquitetos da tecnologia é o campo de batalha final. Quanto menor a peça, maior a soberania da nação que a produz. Reduzir o tamanho de um transistor para 3 ou 2 nanômetros permite colocar dezenas de bilhões de unidades de processamento em um espaço menor que uma unha humana. Isso significa inteligência artificial mais rápida, mísseis mais precisos e smartphones mais potentes. Quem domina a escala do infinitamente pequeno, domina a geopolítica do infinitamente grande. Cada dispositivo que você carrega no bolso, desde o relógio inteligente até o computador onde trabalha, é um refém silencioso dessa pequena ilha sob constante ameaça, criando uma dependência perigosa. Vivemos em um estado de conflito silencioso. As superpotências mundiais, lideradas pelos Estados Unidos e pela China, não disputam apenas territórios ou recursos naturais, elas disputam o controle da produção de semicondutores. Os americanos desenham os projetos mais sofisticados no Vale do Silício, enquanto os chineses em Shenzhen buscam desesperadamente a escala e a autossuficiência, para não ficarem para trás na corrida pela inteligência artificial. Essa guerra fria tecnológica acontece nas sombras, em laboratórios protegidos e acordos comerciais restritivos, onde cada chip é uma arma estratégica e cada fábrica é uma fortaleza econômica. A tensão é constante, pois a interrupção desse fluxo vital significaria a paralisia total das comunicações e da própria defesa global. Antes de continuarmos esta jornada pelas entranhas da tecnologia mundial, inscreva-se no canal e conte para nós nos comentários de onde você está assistindo. É fascinante pensar como, onde quer que você esteja neste exato momento,
A luz desta tela depende inteiramente dessa complexa teia global que estamos explorando. Mas enquanto o mundo olha para o Pacífico com ansiedade, a verdade é que o segredo mais bem guardado e a peça mais crítica desse quebra-cabeça não estão em Taiwan, nem nos Estados Unidos, nem na China. Para entender como o futuro é realmente fabricado, precisamos viajar para uma pequena e pacata cidade na Holanda, onde a luz é usada de uma forma que desafia a física e guarda o único monopólio capaz de paralisar o planeta. Longe das luzes neon de Taipei ou do frenesi eletrônico de Shenzhen, o destino tecnológico é forjado em um lugar sereno. Em Veldhoven, na Holanda, reside o monopólio mais absoluto da história. A sede da ASML não é uma fábrica comum, é um santuário de precisão onde o ar filtrado protege a criação do futuro. A ASML é a única guardiã da porta de entrada digital, fornecendo o equipamento essencial para gigantes como a TSMC. Sem suas máquinas, o avanço da computação humana simplesmente encontraria uma parede intransponível. Eles controlam a litografia ultravioleta extrema, a tecnologia EUV, processo tão complexo que desafia as leis da física para esculpir o invisível. A máquina de Deus é o ápice da engenharia contemporânea. Imagine um dispositivo do tamanho de um ônibus, composto por milhares de peças, custando centenas de milhões de dólares. Para transportá-la, são necessários aviões cargueiros e uma logística de guerra. O coração dessa máquina utiliza lasers potentes que atingem gotas de estanho 50.000 vezes por segundo. O impacto cria um plasma que emite luz ultravioleta de onda curtíssima, capaz de desenhar circuitos menores que um vírus. Essa luz é guiada pelos espelhos mais perfeitos polidos pela humanidade. Se fossem expandidos ao tamanho da Alemanha, não teriam irregularidades maiores que 1 milímetro. Cada componente dessa maravilha mecânica representa o limite do que a ciência pode realizar no presente momento. É um triunfo técnico que nenhuma outra nação replicou, mantendo o Ocidente em uma posição de vantagem estratégica. Enquanto a Holanda fornece a ferramenta suprema, uma batalha de ideologias ferve entre os escritórios do Vale do Silício e as imensas fábricas de Shenzhen. Nos Estados Unidos, o foco reside na arquitetura intelectual, no design dos processadores que darão vida à inteligência artificial. É a terra dos arquitetos digitais, onde o valor está na propriedade intelectual. Já em Shenzhen, a China ergueu um ecossistema de produção com escala e velocidade sem precedentes. A China investe trilhões para alcançar a autonomia, enquanto os Estados Unidos impõem sanções para frear esse avanço, criando uma fratura tecnológica global. A tensão é palpável em cada transação e em cada nova diretriz de exportação. Nas sombras dessa disputa, um submundo de espionagem e traição opera silenciosamente. Não se trata apenas de espiões em becos escuros, mas de uma guerra cibernética onde o roubo de um único arquivo de projeto pode valer décadas de pesquisa. Funcionários são subornados e redes são invadidas por códigos maliciosos em busca de segredos industriais. Segredos de fabricação, fórmulas de materiais raros e algoritmos de controle são os alvos. Cada avanço tecnológico é acompanhado por uma tentativa de sabotagem, transformando laboratórios em fortalezas digitais. O medo da traição está em toda parte, e a confiança entre as nações foi substituída por uma vigilância paranoica. Essa guerra já não é apenas entre elites, causa paralisia no cotidiano comum. Quando o fluxo de chips para, a engrenagem do mundo trava. A escassez aparece no freio ABS de um carro inacabado, transformando veículos em metal inútil. É sentida nos hospitais, onde há manutenção de ressonâncias magnéticas por falta de componentes básicos. Satélites que garantem a navegação global falham sem substitutos, ameaçando a segurança alimentar. Imagine um mundo onde a luz da cidade apaga porque um único controlador de rede deixou de ser fabricado do outro lado do oceano. A economia global, interconectada por fios invisíveis, treme diante da possibilidade de um blackout tecnológico que não poupa ninguém, do operário ao presidente. O silício tornou-se a infraestrutura crítica
que define a sobrevivência das nações. Ele é a alma dos sistemas de defesa modernos, guiando mísseis com precisão milimétrica e operando as redes de inteligência artificial que monitoram cada movimento geoestratégico. Exércitos que antes eram medidos por tanques, agora são avaliados pela sofisticação de seus semicondutores. Chips são os novos soldados e as fábricas são as novas fortalezas. Sem silício, a soberania é apenas uma ilusão política. O momento em que a escassez deixa de ser um problema econômico e se torna uma ameaça iminente de colapso total das nações, chegou. No epicentro dessa tempestade geopolítica, ergue-se o conceito do escudo de silício, uma teoria que transforma a dependência econômica global em uma apólice de seguro existencial para a ilha de Taiwan. O território não é protegido apenas por baterias de mísseis ou vigilância constante, mas pela realidade inegável de que a civilização moderna cessaria de funcionar se as fábricas da TSMC fossem subitamente silenciadas. Para a China, uma invasão física resultaria apenas na herança de ruínas inúteis, já que a fabricação de chips exige uma sinergia de talentos e insumos globais impossível de sustentar sob ocupação militar. Para o Ocidente, a perda dessa produção representaria uma depressão econômica sem precedentes históricos. Esse impasse cria um equilíbrio precário, onde o semicondutor atua como o prêmio final e o dispositivo de autodestruição que mantém as grandes potências mundiais em um estado de contenção forçada e vigilância mútua. Contudo, a confiança nessa diplomacia tecnológica está diminuindo rapidamente, dando lugar a uma corrida contra o tempo que evoca as tensões da corrida espacial. Em Washington e Pequim, o som do capital massivo injetado na indústria é ensurdecedor. Os Estados Unidos, através do CHIPS Act, tentam repatriar a manufatura subsidiando fábricas gigantescas nos desertos do Arizona, buscando garantir sua soberania nacional. A China canaliza trilhões de yuans para sua autossuficiência, tentando desesperadamente quebrar o cerco das sanções ocidentais que limitam seu crescimento. É um esforço titânico para reconstruir em poucos anos o que a humanidade levou décadas de cooperação para consolidar. Cada bloco busca agora sua própria fortaleza digital, garantindo que, se as rotas comerciais forem cortadas, as luzes das cidades e os sistemas de defesa continuem operacionais. Para compreender a magnitude do que está em jogo, basta simular o cenário de um mundo subitamente desconectado de suas fontes primárias de silício. Se o fornecimento parasse por apenas 7 dias, o silêncio resultante seria aterrador para a vida urbana moderna. No primeiro dia, as bolsas de valores mundiais congelariam. No terceiro dia, as cadeias alimentares entrariam em colapso, pois caminhões e centros de distribuição dependentes de eletrônica parariam. Hospitais enfrentariam o caos sem manutenção de equipamentos vitais e satélites de navegação falhariam sem substitutos. Ao final da semana, a infraestrutura básica de energia falharia sem sistemas de controle automatizados. Seria um retorno forçado a um passado analógico, uma regressão civilizatória onde o conhecimento ficaria trancado em servidores que ninguém conseguiria mais ligar. Diante desse abismo, a ciência busca a redenção em novos horizontes, tentando evoluir para além das limitações físicas do silício tradicional. Pesquisadores em laboratórios de elite exploram materiais como o nitreto de galho e o grafeno, buscando semicondutores que operem em velocidades impensáveis. É uma busca pela sobrevivência tecnológica que transcende a geopolítica, tentando encontrar um novo suporte físico para a alma da vida digital. No entanto, enquanto o futuro é testado em laboratórios, o presente molda uma nova cortina de ferro tecnológica. O mundo se divide em blocos incompatíveis, onde o hardware de um lado não conversa com o software do outro, fragmentando a inovação em feudos rivais que competem ferozmente pela supremacia da inteligência artificial e soberania de dados. Essa divisão tem um impacto pessoal profundo em cada indivíduo. Sua liberdade digital, o acesso à informação e a capacidade de se conectar dependem de arquiteturas microscópicas, forjadas a milhares de quilômetros de distância,
em fábricas onde a precisão é medida por fios de cabelo. Cada vez que você toca na tela do seu dispositivo, interage com o resultado de uma guerra silenciosa, travada na escala de nanômetros. Sua privacidade e segurança financeira estão ancoradas na integridade dessa frágil teia de fornecimento global. Somos todos passageiros involuntários de uma nave movida a semicondutores, navegando por águas geopolíticas que se tornam cada dia mais hostis e imprevisíveis. Ao final desta jornada, percebemos que o controle do silício é o controle sobre a própria evolução da espécie humana. Quem detém os segredos da litografia e fabrica o cérebro das máquinas modernas, detém as chaves do nosso amanhã comum. O poder global não reside mais na posse de terras ou ouro, mas na capacidade técnica de manipular a matéria no nível atômico. A batalha pelo silício definirá quais nações prosperarão e quais serão relegadas à obsolescência tecnológica. Em um mundo governado por dados e algoritmos, a pergunta que fica não é se a tecnologia avançará, mas quem realmente detém as chaves do seu futuro digital e o que eles pretendem fazer com esse domínio absoluto sobre a nossa realidade.